Muito bem. Olha só, pessoal. De Juscelino Kubitschek, como presidente em mensagem ao Congresso Nacional, na sua posse em 15 de março de 56. Dificilmente se consolidará a Revolução Industrial sem uma sólida base agrícola e sem um mercado interno em expansão. Ou seja, eu preciso, no caso aqui, que o campo se mantenha no campo, tá? E o mercado aqui, no caso, ele comece a brotar literalmente no chão. Uma bobagem que o presidente falou aqui na ocasião. E como ex-presidente no Jornal Correio da Manhã, em 21 de abril de 63, quando o presidente aqui, no caso, era o João Goulart, o Jango, herdeiro político do Getúlio Vargas e do próprio JK. Todo país que fez a reforma agrária, despreparado industrialmente, fracassou. Estamos preparados para pôr em prática um programa da natureza, pois já existe no Brasil uma indústria de base. Aqui ele está puxando a sardinha para sua brasa, por quê? Porque ele já fez isso aqui. Ele tentou promover pelo menos isso aqui. Agora ele tenta falar que existe a possibilidade de fazer uma reforma agrária. Ou seja, aqui ele fala que a base agrária tem que existir. A sólida base agrária, que no caso lá é latifundiária. E aqui ele já defende a reforma agrária, ou seja, um discurso contraditório. As duas citações permitem sustentar que o JK, aqui no caso, sugere uma espécie de autocrítica, de certa forma que sua política de industrialização poderia ter sido realizada em combinação com a reforma agrária. Não necessariamente, porque o campo, aqui no caso, ele fala no primeiro discurso que deve se manter no campo. E mesmo assim, no caso aqui, ele fala que já com a indústria feita, agora sim pode ser feita a reforma agrária. Falsa letra A. Reconhece ter falhado na implementação da reforma agrária, não porque não era a proposta dele, ao contrário do que ocorreu com a industrialização. Falso. Passa a defender, depois de ter deixado o poder, a necessidade da reforma agrária, para poder se justificar perante a história. Bobagem essa última afirmação. Até aqui estaria correto. Com a última frase, que foi uma bobagem sem fim. Na letra B, critica, depois de ter deixado o poder, os políticos que continuam defendendo a tese da prioridade da reforma agrária sobre a industrialização. Não. Inverte sua argumentação sobre a prioridade de uma com relação à outra, por ter acelerado a industrialização, deixando de lado a reforma agrária. Correto aqui. Perfeito?